Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, tomador de água e assim por diante. E de vez em quando, usuário de câmeras e lentes Nikon, e também Fuji, e também Sony e Canon. Tenho parceria com a Canon do Brasil, mas uso todo o equipamento que cai na minha mão, porque eu acho que é importante a gente conhecer de tudo, saber os prós e contras de tudo. E hoje, review desta lente aqui, que está agora ligada numa D7500. Esta que é a AF-VR Nikkor 80400 DED, aberturas de 4.5, aberturas máximas 4.5 a 5.6. 4.5 quando em 80mm, 5.6 quando em 400mm. Este vídeo é um oferecimento da loja PortSar, que foi quem emprestou estes equipamentos todos, a 12-24mm que está aqui, a 80-400, a D7500. E muita gente pode se perguntar, mas Armando, essa não é uma lente antiga? Porque existe uma versão mais nova de 80-400, que é a AF-S, essa aqui é uma AF. Existe a AF-S mais nova. E existe a AF que você encontra no mercado de usados e é disso que nós vamos falar. Eu já falei uma vez aqui de uma 80-200 que era uma tremenda de uma oportunidade de compra lá na PortSar. E eles tinham várias unidades daquela 80-200 e venderam todas. Por quê? Porque era um tremendo de um bom negócio. Isso aqui também é um belo de um bom negócio e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não sei se quando você ver esse vídeo ela ainda vai estar em vendas lá na PortSar, mas se tiver, o link vai estar na descrição desse vídeo e corre lá porque é uma oportunidade legal. E outra coisa que alguém pode pensar assim, mas Armando, essa não é uma câmera DX e essa não é uma lente FX? Exato, isso é uma lente de full frame e isso é uma câmera APS-C. E esse é um dos pontos que eu quero frisar nesse vídeo. Um dos grandes lances de câmeras DX APS é o uso de teleobjetivos. Então, quando a gente põe uma 80-400 nela, a gente está indo para um comprimento equivalente a 120-600. E sabe lá o que é uma 600mm que você consegue segurar de boas com uma mão? Porque é uma 80-400 de abertura 4.5-5.6, mas que vai se comportar como uma 600 5.6, tendo menos da metade do tamanho de uma 600 desse tipo de abertura. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Quando você pega lá uma 70-300, uma 80-400 de full frame e coloca numa DX, você está aproveitando um campo equivalente, no caso de Nikon, multiplicado por 1,5, no caso de Canon, multiplicado por 1,6. Então, os 400 vezes 1,5, você chega em 600. Eu tenho vídeo, tudo que você precisa saber sobre fator de corte. Se você tem dúvidas nesse assunto, chega lá. Não é que a lente vira, ela não vira uma 600, mas o campo de visão será equivalente ao de uma 600mm. Ela segue sendo uma 400 para todos os efeitos. Vamos falar um pouquinho desta 80-400. Vou colocar algumas fotos aí para vocês verem desta lente real, ou seja, o estado de conservação, tudo que vocês vão ver nas fotos é do produto real. E aí eu vou passar alguns dados dela para vocês. Essa é uma lente que usa filtros de 77mm, ela pesa 1,2 kg sem o colar de tripé, 1,3 kg com o colar de tripé, que é menos do que a média das lentes 70-200 de abertura 2.8, por exemplo. Vocês desculpem o barulho dos ônibus passando na rua, gente, a rua aqui é barulhenta. Ficou barulhenta, não era tão barulhenta assim há um tempo atrás. Ela tem o VR, estabilizador de imagem, ela tem 17 elementos em 11 grupos, sendo 3 elementos de baixa dispersão, diafragma de 9 lâminas, arredondado. O que eu achei dessa lente? Primeiro vamos falar em termos de ergonomia. Aí entra uma das minhas críticas. O colar de tripé, a base, o base plate aqui do tripé está aqui e o anel de zoom está aqui. Então quando você usa o colar de tripé, você vai trombar os seus dedos aqui nele para operar o zoom, porque se você estiver retornando do 400 para o 80mm, você vai bater a sua mão aqui. Então a operação de zoom fica um pouco... Por isso que muita gente gira o colar de tripé para cima, mas aí você vai bater o dedão aqui. Como não é uma lente muito pesada, nem muito grande,
eu acho que o grande lance disso aqui é se você faz um conjunto como esse, ou seja, uma câmera DX mais essa lente, para ir fazer trilha no meio da natureza e fotografar pássaros, fotografar alguma coisa que está numa árvore lá em cima, uma flor, uma planta, paisagens distantes. Então você está caminhando numa trilha, você não quer levar muito peso nem muito tamanho de equipamento. Aí uma lente que pesa 1,2 kg, tirando o colar de tripé numa câmera DX, é um conjunto bastante portátil e interessante para quem faz observação de aves, para a galera que faz fotografia de aviões lá no aeroporto, os spotters de aviação, também é interessante. Um spotter de aviação muitas vezes fica com a lente já no último zoom dela, então apoiado no monopé não vai atrapalhar tanto. Mas se fizer com câmera na mão para acompanhar o voo do avião, tira fora a base de tripé e vai ficar mais confortável de trabalhar em termos de ergonomia. Os botões dela de limitador de foco em termos de distância e de operação do VR são todos aqui funcionais com o seu dedão. O anel, onde você define se ela vai acionar a focalização manual ou não, ele é um pouco duro para o meu gosto. E a posição e o tamanho dele também não acho grandes coisas. Eu ia preferir um botão de acionamento de foco automático e manual, como é, por exemplo, o que acontece nessa 12 a 24mm. Então, em termos ergonômicos, dava para melhorar essa lente. Por outro lado, é pequena, leve para uma 400mm, dando um campo de visão, nesse caso, de 600. Então, os benefícios que você tem são maiores do que esses pontos de ergonomia que eu estou falando. Vamos ver algumas fotos que eu fiz com ela e depois a gente fala da qualidade de imagem. Vocês viram algumas fotos, vale a pena a gente falar da questão do barulho do motor de foco, tá? Vou acionar aqui. Ok? É uma lente AF e não AFS, ou seja, não é foco silencioso e ela não tem o motor de foco dentro dela. É o foco operado pelo motor da câmera com mecanismos de atuação de foco dentro da lente. Assim sendo, essa lente vai funcionar em câmeras que têm motor de foco, como é o caso da D7500, outros modelos da linha 7000 e alguns outros modelos da Nikon. Eu não sei dizer todas as câmeras Nikon que têm um motor de foco, sendo um modelo DX. As full frame eu acho que todas, fora as mirrorless. Então, numa full frame você usa ela normalmente. Numa DX você precisa conferir se o seu modelo tem um motor de foco. Se não tem motor de foco, ela continua encaixando e funcionando, só que você vai fazer focalização manual. E tem esse barulhinho, que é aquele barulhinho antigo, né? E é um pouco lento, tá? Vocês percebem que é uma lentidão na operação. Não é uma lentidão de passar vergonha, não é uma lentidão de passar vergonha, nem vai te impedir de conseguir foto. Eu fiz acompanhamento de voo de pássaro com ela nessa câmera aqui, até falei disso no review da D7500, e não perdi nenhuma foto por foco. Quando eu perdi foi porque eu errei o posicionamento dos pontos de foco que eu estava trabalhando, eu errei a mira disso em cima da ave e aí eu perdi foco. Então foi erro técnico meu. Não perdi uma foto por foco com essa lente pela lentidão dela, muito menos pelo barulho do motor de foco, logicamente. Então, assim, o foco é suficiente para boa parte dos usos que eu consigo imaginar dessa lente. A ótica dela, em 5.6 eu achei ela bastante suave, falando de 400mm. Então há uma falta de nitidez. Vou colocar aqui um teste que eu fiz. Tinha um guindaste de obra e que tinha um logotipo bem visível. Isso facilitava, como ele estava parado, eu pus a câmera no tripé para fazer os cliques bem estabilizados, para ter certeza que não tinha nenhum erro técnico meu. Vocês estão vendo a imagem em 5.6 e olha como no logotipo tem uma espécie de borda. Aí a gente fecha para 8, isso já melhora muito, quase zero. E em 11 zerou completamente essa questão da suavidade na imagem e ela é extremamente nítida em f11.
Assim sendo, se você vai trabalhar com essa lente em 5.6, você vai notar um pouco dessa suavidade, mesmo no plano de foco. Em 8 você já tem isso muito bem resolvido. Como as câmeras DX atuais têm um desempenho de ISO muito bom, você pode muito bem trocar esse ponto de luz que você tirou do diafragma por um ponto de ISO sem prejuízo à tua qualidade de imagem, e aí você ganha mais nitidez. É o que eu faria e é o que eu fiz boa parte do tempo que eu usei essa lente. Então em f8 eu já acho que ela me agradou 99% e em f11 100%. Para fotografia de natureza, para trilhas na natureza muito boa. Para quem faz documentação de obras, que é outra coisa que eu faço no mercado de arquitetura, de construção civil, às vezes você vai para um outro prédio do outro lado da rua para fazer documentação de obras e nesse sentido essa lente funcionou muito bem para mim. Fiz vários usos dela, gostei bastante. Tenho como críticas essa questão de ergonomia e a suavidade da imagem em 5.6, mas meus usos foram mais em 8, 11 de diafragma. Eu acho que eu fiz fotos realmente muito boas com ela, usando esse poder a mais de estar usando numa câmera DX a lente. Então, de forma geral, eu gostei bastante. E além de gostar bastante, ela é um tremendo de um bom negócio financeiramente falando. Porque você tem uma lente que vai ser equivalente a 600mm se usar numa DX, ou uma 400 mesmo, com abertura 5.6, menos de 4 mil reais, é muito raro você conseguir esse valor numa lente desses comprimentos. Se pegar a FS mais nova, você seguramente vai pagar mais do que isso. Assim, essa é uma bela de uma lente, um belo de um bom negócio, como são os vídeos que eu trago aqui em parceria com a loja Portsar. Link para esta lente na Portsar, o link para assistência técnica Portsar, tudo isso está na descrição desse vídeo, também minhas redes sociais como Instagram, Twitter e os meus cursos online de composição em fotografia e de fotografia em preto e branco, os links todos estão na descrição. Minha conclusão sobre essa lente é que ela é muito recomendável e muito recomendável para quem tem corpus DX com motorização de foco, porque você vai potencializar o alcance num tamanho bastante portátil, na minha opinião. Isto aqui, ainda mais tirando o tripé de colar, vai ficar bastante leve, bastante usável em fotografia urbana, em fotografia de natureza e assim por diante. Deixa eu ver se eu não esqueci nada do meu roteiro. Então a equivalência em DX falei, o tamanho, o peso, os elementos ópticos, o foco e a velocidade mais lenta dele, a ergonomia. Vocês viram variados exemplos aí de fotos que eu fiz com ela e deu para sentir que dá para fazer coisa muito boa com essa lente e essa câmera. Tá joia? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!